Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo, nosso intérprete de Libras, o Ismael. Nós desejamos a todos vocês que sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, vamos aqui fazer aquele velho esquema que é vocês aparecerem aqui no nosso chat, me mandar aqui um hello. Eu sempre falo da importância da gente estar aqui discutindo, da gente estar realmente aqui trocando uma ideia, porque a disciplina de projeto de vida é uma disciplina que ela foi toda pensada para poder contribuir com a formação da tua identidade, com o objetivo de você ter um pensamento crítico, compreender o que é importante para você, aquilo que você gosta de fazer. Então, por isso que eu sempre digo que é uma disciplina pensada para vocês, tá bom? Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, me manda aqui um oi, quero saber se vocês estão aí. O pessoal que está aqui conectado lá em Baixa Grande do Ribeiro, Cajueiro da Praia, Dom Inocêncio, Hugo Napoleão, Pimenteira, São João do Arraial, apareçam aqui no nosso chat. Tá certo, professores, professoras presenciais, o nosso trabalho aqui é equipe, então sempre precisa aqui da contribuição de vocês. Beleza, gente? Então, olha só, hoje, dia 10 de outubro, a gente continua a nossa discussão sobre identidade, nós discutimos sobre a influência da escola na formação da identidade pessoal, e agora a gente vai discutir sobre a importância da escola na formação da identidade social, né? Que é aquela nossa identidade que a gente vai formando através do convívio com outras pessoas. Nós já aprendemos aqui que o ser humano é um ser social, então por isso nós estamos sempre em contato, nós estamos sempre interagindo com outras pessoas que estão ao nosso redor. Então vamos lá, olha só. O objetivo da nossa aula de hoje é avaliar a importância da escola para a formação da identidade social do estudante, né? Justamente reforçando algo que nós fazemos desde o início do ano, que é reforçando as dimensões do autoconhecimento. Bom, então vamos revisar, né? Como que se constrói a identidade pessoal? Nós já aprendemos, gente, que o processo de construção da nossa identidade pessoal se reflete de uma maneira muito clara, observando o quê? O desenvolvimento evolutivo de uma pessoa. Porque nós aprendemos que a partir do momento que nós nascemos, a gente já vai formando a nossa identidade social. Ninguém nasce com a sua identidade formada. A gente vai desenvolvendo a nossa identidade à medida que a gente vai vivendo dentro dessa sociedade. Então, como eu falei, ninguém nasce com... professora, eu tenho um determinado posicionamento político, eu só escuto um tipo de música, eu só ando com uma determinada roupa, tu tá lá com 2 minutos de vida, tu já tá se definindo. Claro que não, gente, porque ninguém nasce com a sua identidade formada, é uma construção social. À medida que aquela criança ela vai crescendo, se desenvolvendo, é que ela vai identificando aquilo que faz parte da sua identidade. Então, por exemplo, o bebê, desde a sua gestação, não tem consciência da existência de si mesmo, né? Porque justamente a gente ainda está ali dentro da barriga, a gente não tem um pensamento, uma consciência formada de quem nós somos, né? Então, o bebê, desde a sua gestação, não tem a consciência da existência de si mesmo, mas se relaciona com o seu ambiente imediato, que é a sua mãe, e posteriormente com o seu corpo e com as suas sensações internas, né, para criar as suas crenças e os seus esquemas mentais, que integram tudo que foi vivenciado. Aos poucos, o bebê começa a tomar consciência da sua existência.
Olha aí, aos poucos o bebê começa a tomar consciência da sua existência. E com isso, claro, também da sua existência com o outro. E a identidade social, ela é muito baseada aqui. É como eu me relaciono com o outro, gente. Porque nós somos seres sociais, nós estamos interagindo com as pessoas ao nosso redor o tempo inteiro, tá certo? Estou vendo aqui a Tatiane Souza, o Alisson Corrêa. Boa tarde, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Então, olha só, aos poucos, né, essa criança ela vai tendo consciência da sua existência e, é claro, da sua existência com as outras pessoas que estão ao seu redor. E assim ela vai construindo a identidade pessoal. Né? Então, o que é a identidade social? Olha, a identidade social é um sentimento que faz com que o sujeito se identifique com algum grupo social. Né? Nós já sabemos aqui, acho que eu coloquei os grupos sociais, né? Olha que esses aqui são todos os grupos sociais que nós estamos inseridos. Então, o nosso primeiro grupo social é a família, porque nós já aprendemos que é dentro do ambiente familiar que a gente aprende as primeiras regras, né? Dentro do ambiente familiar que a gente aprende que não pode falar um palavrão, que não pode bater no coleguinha, não pode bater nos pais, que não pode colocar o dedo na tomada. Então, essas primeiras regras a criança ela aprende dentro da família. Da mesma forma que essa criança ela aprende a identificar quem são ali os membros da sua família, quem são as pessoas que ela se sente protegida, que ela se sente acolhida, as pessoas que são a pessoa que lhe alimenta, que lhe protege, que lhe dá carinho, que brinca com você. Então, a criança ela já vai percebendo ali quem são as pessoas que ela convive, né? Quem são as pessoas que, de fato, ali lhe passam uma segurança, um carinho, né? Atitudes ali que lhe protegem e outras pessoas que não, né, gente, que lhe atacam ou que lhe violentam de alguma forma. E aí tocar nesse assunto é bem importante, porque muitas vezes o adulto, ele tende a desacreditar na palavra da criança, né? E nós temos, isso é um ponto bem preocupante. Eu lembro que no ano passado saiu um relatório do Ministério da Família, né, dos Direitos Humanos, de que nos 6 primeiros meses de pandemia, lá em 2020, uma média de 12.500 crianças foram violentadas dentro da própria casa. Então, é muito assustador, porque essa pessoa, 12.500 crianças, gente, apenas em 6 meses, né? E esse dado, ele aumentou durante a pandemia, porque também foi um momento que essas crianças, que as mulheres também passaram a sofrer mais violência, porque passavam mais tempo dentro de casa com aquele abusador. E aí, muitos relatos, né, a criança, gente. Por isso que é muito importante a gente ensinar as crianças qual é o abraço que pode, que ela não deve aceitar também abraço de todo mundo, né? Que ela tenha uma consciência em relação a isso, né? E que se acontecer algo de violência sexual, de assédio dentro dessa casa, que essa criança ela possa ter pelo menos alguém que ela possa confiar para contar. Porque nesse mesmo relatório, né, que foi em agosto, ali nos primeiros 6 meses de 2020, nesse mesmo relatório feito por esse Ministério da Família, foi colocado de que as crianças elas tentam fazer a denúncia, mas as pessoas que estão dentro da própria casa, elas não acreditam. E aí eu lembro que tem até um ditado que fala, né, que a criança aumenta, mas ela não mente, né? Então, gente, é muito importante que a gente quebre essa ideia de que quando uma criança ela tem algo a falar, você desacredita no primeiro ponto.
né? Então, é muito importante que a gente ensine as crianças justamente a ter uma consciência de qual é o abraço que ela pode dar, quem são as pessoas dentro da casa dela que pode tocar no seu corpo, porque, como eu falei, né, de acordo com o Ministério da Família, os 6 primeiros meses da pandemia foram mais de 12.500 crianças violentadas e abusadas dentro da própria família. É o pai, é o tio, é o primo, é o avô, né? Depois vem a mãe. Então, é de fato algo muito preocupante, porque a gente entende, e aquela criança também, que é dentro da sua casa que ela vai se sentir protegida, acolhida, né? E olha só, geralmente é dentro da própria casa que essas violências acontecem, né? Então, nós temos inúmeros casos para se falar, para se refletir sobre isso, né? Teve um caso muito assustador aqui mesmo no estado do Piauí, de que uma criança de 10 anos de idade primeiro foi abusada pelo primo, engravidou, a mãe não autorizou o aborto legal, lembrando que o aborto legalizado em casos de estupro, né, é legitimado no Brasil desde 1940, e mesmo assim a mãe da criança não autorizou o procedimento. E aí faz até a gente se perguntar por que o Ministério Público não entrou, né, gente, para resolver a situação. Porque essa criança não pode responder por si. E essa mãe provavelmente já não tem capacidade também para poder cuidar e proteger uma criança, porque 2 meses, 2 anos depois, a criança está lá, né, grávida novamente, também através de um abuso, agora de um tio. Então, pensar, né, que até mesmo dentro de casa essas crianças não estão protegidas, infelizmente. Então, o grupo familiar, ao mesmo tempo que é o primeiro grupo social, que teoricamente a criança está protegida, ela está sendo cuidada, também é um local que no Brasil é o local onde a maioria dos abusos contra menores acontece. Então, é uma realidade muito triste e é uma realidade que eu preciso aqui, enquanto professora, né, na área de humanas, a gente fazer um recorte social, né, gente? As realidades, elas são muito distintas no Brasil. Não tem como eu afirmar que porque você está dentro de um grupo familiar, você está totalmente protegida ali dentro daquele grupo, né? Até porque os dados que nos provam não são esses. Então, de fato, é algo muito preocupante e triste na realidade que a gente vive, né, e pensar que os direitos de crianças e adolescentes não são, de fato, colocados em prática, ok? Bom, o outro grupo social que a gente é inserido, depois é a escola, né? Todo mundo aqui começa a entrar entra ali, é inserido no ambiente escolar por volta dos 2, 3 anos de idade. A gente passa um bom período da nossa vida dentro do ambiente escolar. Aquela criança dentro daquela escola, ela vai desenvolver habilidades que são cognitivas, motoras. Então, aquelas atividades mais simples que uma criança no maternal ela faz, como aprender a pegar em uma tesoura, cortar em um papel, saber fazer uma colagem, aquilo ali tudo foi pensado pelos profissionais da pedagogia de que aquilo ali vai poder ajudar aquela criança a desenvolver as suas habilidades motoras e cognitivas, né? Depois a gente entra no ensino fundamental, em que outras técnicas serão utilizadas para que a gente consiga desenvolver essa criança, né? Que a gente consiga desenvolver um pensamento crítico lá no ensino médio. Então, todos os conteúdos ali, eles são importantes. Vocês estão aqui na primeira série do ensino médio. O nosso foco aqui, gente, de fato, é que você saiba quem é você, o que é importante para você e que você tenha uma consciência em que realidade é essa que você está inserida, né? De que forma? O que é a política, o que é a cultura, o que é a história do nosso país, ter noção de geografia, tudo isso a gente aprende na escola. E a gente acha que esse conhecimento é apenas para tu conseguir fazer uma prova no final do mês. Isso não é verdade. É um conhecimento que ele é fundamental, gente, para que tu possa ter realmente ser uma pessoa consciente, né? Para que tu seja uma pessoa que tu saiba um mínimo de história, de geografia, de biologia,
história, de matemática, de física, né? Mas que tu tenha uma noção de fato da realidade que tu vive, que tu entenda de que forma que a economia, a política, a cultura do teu país acaba influenciando em quem tu é, né? Então, e aqui é que está a grande questão da identidade social, porque nós estamos inseridos em diversos grupos. Então, a gente tem lá as regras na sociologia, a gente aprende que tudo isso aqui é uma instituição, porque instituições, elas criam regras para a vida das pessoas. Então, a gente entende que o grupo familiar é uma instituição porque cria regras, né? Então, provavelmente a tua mãe, aí os teus pais, tu tem o horário para tu chegar em casa, o horário para tu poder ali comer, um horário para tu poder estudar. Pelo menos é para ser dessa forma, né? Lembra que a gente aprendeu aqui sobre a ideia de tu administrar o teu tempo, né? E, teoricamente, a família é aquele grupo social que acaba meio te direcionando, né? Te passando os valores sociais, os valores morais que aquela família compartilha. Depois a gente também tem a instituição que é a escola. A escola, gente, ela também cria as regras, né? Daquelas regras mais simples, como a aula começa às 13 horas, então, beleza, esteja na escola 13 horas, esteja na sala 13 horas, vá para a sala fardada, não desrespeite professores. Então, essas são as regras, da mesma forma que a escola ela também estipula, ela organiza ali a forma como vai ensinar um determinado conteúdo. Bom, nós também temos o grupo religioso, que também é uma instituição. A gente aprende na sociologia que a igreja, a religião, ela é uma instituição social, porque ela cria regras de convivência, regras e cria a noção do que é certo e do que é errado. Então, por exemplo, se tu está inserido dentro de uma igreja e tu segue uma religião, provavelmente essa religião ela vai ter regras, né? Seja a regra do que não pode matar, não pode mentir, não pode cometer adultério, não pode ingerir bebidas alcoólicas, não pode julgar o coleguinha, né? Mas se você está dentro de uma religião, você precisa seguir essas regras. Se tu não segue essas regras, tu basicamente é uma pessoa hipócrita, né? Porque tu frequenta uma religião e levanta uma bandeira de alguns princípios, mas fora daquela igreja, tu é uma pessoa completamente diferente. Aí também é uma questão de um pouco de caráter, né, de uma determinada pessoa. E aí você pode dizer: professora, também tem as pessoas que não seguem religião nenhuma. Aí, se elas não seguem uma religião, né, não seguem os princípios ali de uma determinada igreja, então a instituição social não faz sentido para ela, né, gente? É no sentido que se tu segue, de fato, uma religião e uma igreja, né, aí é a ideia de que essa igreja ela também dita regras para a tua vida, para o teu comportamento. Cabe a você seguir essas regras ou não, né? Há outros grupos sociais, a gente tem os nossos grupos sociais, a vizinhança, os amigos, todas as pessoas que estão ao nosso redor vão contribuindo para que a gente consiga formar a nossa identidade social, tá bom? Então, olha, por isso que eu coloquei aqui que a nossa identidade social ela é um sentimento que faz com que o sujeito se identifique com algum grupo social. Então, aí na tua sala de aula, provavelmente tu tem um grupo de amigos, de pessoas que tu se sente mais próximas, de uma pessoa que tu consegue ter mais afinidade. Isso é algo natural do ser humano. A gente vai se aproximando e criando laços com as pessoas que a gente, né, tem alguma afinidade, que a gente considera que nós somos mais parecidos. Isso é algo natural do ser humano, né? Então, a gente tem essa tendência a se identificar com algum grupo social que possui elementos e características que faz com que ele se interesse, né, e queira fazer parte daquele contexto. Então, aí na sala de aula, o Alisson, tu provavelmente também tem um grupo aí de pessoas que tu é mais próxima, né?
que tu é mais próximo, que tu diz assim, não, beleza, aquela galera ali são os meus amigos. Então, é o grupo de pessoas com quem tu se identifica, com quem tu pode ter ideias que são parecidas, certo? Bom, vale dizer também que esse processo ele produz uma modificação da personalidade do indivíduo. O que isso quer dizer? Que a gente, à medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo dentro da sociedade, a gente vai criando características e afinidades e formando a nossa personalidade. O Alisson disse que não tem muita afinidade com as pessoas que estudam com ele. É isso, Alisson. Alisson, e vocês assistem aula presencial ou não? Vocês só assistem aulas aqui? Aqui, na hora que a gente está no canal Educação, pela mediação tecnológica, ou tu conhece a galera pessoalmente? Me diz aí que quero saber agora, viu? Gente, é isso, é algo natural, né? Olha, é bem interessante, sabe que reality show, gente? Eu adoro ler pesquisas assim, que é alguém analisando personalidade de pessoas que estão ali dentro de algum reality show, porque ali dá pra gente entender muito como que essas relações, elas vão se formando, né? Porque tu imagina, pega ali uma galera, coloca dentro de uma casa, ficam totalmente sem saber o que acontece no lado externo, né? Eu acho bem mais interessante perceber isso quando as pessoas, elas são anônimas e elas não se conhecem, né? Porque os grupos vão se formando de acordo com a afinidade que as pessoas têm. É muito difícil tu se aproximar logo de cara de uma pessoa que tu não tem algo em comum, que provavelmente vocês não acreditam nas mesmas coisas, vocês não gostam... não compartilham os mesmos princípios, os mesmos posicionamentos políticos. Então, é algo natural eu querer me aproximar de uma pessoa que ela compartilhe ali de algumas semelhanças comigo, né? Então, e isso também vai formando o quê? A minha personalidade. A nossa personalidade, gente, ela é moldada também pelo mundo, né, pelo meio que nós estamos vivendo. E aí entra muito aquela questão que a gente discute muito isso aqui na área de humanas, né? De dizer assim, todo mundo já ouviu aquela frase, né? De que gosto não se discute, cada um tem o seu gosto, né? Então, beleza, gosto não se discute. Mas, gente, a gente aprende na sociologia que tudo se discute sim. Porque não precisa se criar tabu sobre absolutamente nada e porque são fenômenos sociais. Então, a sociologia, ela estuda esses fenômenos sociais. Então, gosto se discute, porque gosto também é formado dentro da nossa cultura, né? Então, existe muito aquela ideia de dizer assim, a pessoa fala, eu tenho... meu gosto é que eu só gosto de mulheres que são loiras, por exemplo, né? E aí diz, mas é o meu gosto, eu tenho esse sentido. Mas a gente aprende dentro da sociedade, por exemplo, que existe um padrão de beleza. E aquele padrão de beleza é que, então, aquela pessoa que ela é branca, que ela é loira, que ela tem um olho claro, é muito entendido como padrão de beleza. Gente, isso aqui não sou eu que estou dizendo, né? São todos os contextos e as pesquisas e a formação do próprio povo brasileiro, né? Também aí uma consequência dos mais de 350 anos de escravidão aqui no Brasil. Então, até quando a gente fala em gosto, se discute, porque gostos também são formados dentro da sociedade, porque é o que a gente vê na televisão, né? É muito aquela história da representatividade, né? Eu lembro que há um tempo atrás, teve um vídeo que ele viralizou na internet, que foi quando a Maju Coutinho, né? Maria Júlia Coutinho, conhecida como a Maju, quando ela começou a apresentar o jornal Hoje na TV Globo, em que uma criança, né, uma mãe filmou uma criança, uma menina, eu acho que ela tinha ali menos de 5 anos de idade, também uma criança negra, e quando ela viu a Maju Coutinho, que é uma mulher negra, né, a primeira mulher negra de fato se tornar ali uma âncora, né, eu acho que tem uma outra jornalista, mas esse vídeo viralizou com a Maju Coutinho, que foi quando a criança viu a Maju Coutinho na televisão
E ela começou a rir, a sorrir, a falar: olha, mamãe, o cabelo dela é igual ao meu. Né? E depois a Maju viu esse vídeo, é bem emocionante, ela se emociona, em que ela fala que é isso também, né, que a gente precisa no Brasil, de representatividade, de pessoas que estejam ocupando espaços que até então nunca haviam ocupado. Então, uma mulher negra apresentando um jornal dentro de uma das maiores emissoras do país, gente, é algo muito importante, é algo muito significativo, é algo que mostre também para jovens, para as crianças, para as meninas e meninos que são adolescentes e que são negros, de que eles também podem alcançar ali, né, os seus objetivos, os seus sonhos, né? Mesmo o Brasil sendo um país tão racista. Então, isso aqui também é identidade social, né? A ideia de que eu me identifico também no outro, de que eu posso me ver no outro e aquilo pode contribuir de alguma forma para o meu crescimento pessoal e social também. Certo? Então, à medida que a gente nasce, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente vai formando a nossa identidade. A gente vai identificando aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. O Alisson Corrêa, ele me colocou aqui no bate-papo, que estuda com a galera pessoalmente, mas ok. Não tem muitas afinidades, né, o Alisson? Tudo bem, é normal também, né, gente? A gente tem muito aquela ideia de que, beleza, então eu sou a pessoa que eu preciso gostar de todo mundo, preciso ser legal com todo mundo, preciso agradar todo mundo. E não, você não precisa ter que se caber no outro, né? Para ter que agradar alguém. Você basicamente precisa ter aí ter uma noção de quem tu é, da tua personalidade, a tua identidade, o que é que faz sentido para ti e basicamente respeitar as outras pessoas que estão ao seu redor. Porque a gente não precisa ter que realmente gostar das pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa saber conviver, saber respeitar o espaço do outro, né, gente? Até porque essa noção de amizade, de companheirismo, ela é muito abrangente. Né? Não é o fato de que eu convivo bem com uma pessoa, que nós somos ótimas colegas de trabalho, eu não vou dizer que é a minha melhor amiga. Não, óbvio que não, né? Porque provavelmente se eu passar por uma situação muito difícil ou se eu precisar ali de uma pessoa, provavelmente eu vá ligar para alguém que seja mais próxima de mim, que eu já tenho ali uma afinidade, uma história, que eu tenho de fato uma amizade. Ok, mas que a gente consiga compreender que a gente não tem como conviver apenas com as pessoas que são parecidas com a gente. Não, é até um pouco narcisista, né, a gente querer conviver apenas com quem é espelho, gente. Não tem como. Então, a ideia não é que eu tenha que sair abraçando todo mundo e dizendo te amo, você é a melhor pessoa, você é incrível e pronto. Eu dou minha vida por você, é isso? Claro que não. É a gente saber que, de fato, as pessoas elas são diferentes. É a gente ter essa noção aqui, ó, de diversidade. As pessoas, gente, elas são diferentes. Nós temos histórias diferentes. Nós vivemos em realidades que são diferentes. Então, por isso que é muito importante que a gente saiba respeitar o outro, compreender o contexto histórico que aquele outro ele está inserido, né? Muitas vezes, agora eu vou dizer uma opinião pessoal, quando eu tenho alguma divergência com uma forma de pensamento, eu sempre penso assim, tá, beleza, será por que essa pessoa ela tem um determinado pensamento como esse? Se ela tiver um pensamento machista, retrógrado, intolerante, homofóbico, e aí eu penso, não, vou tentar aqui ver por que ela tem esse determinado pensamento. Tá, ok, mas lembrando que nada, né, gente, um comentário racista, homofóbico, violento, um discurso de ódio, nada se justifica, né? Então, é muito aquela ideia da gente compreender que a gente convive o tempo inteiro com pessoas que são diferentes, né? E as pessoas, elas vivem em contextos diferentes. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre isso.
tá certo? Então, dependendo do comentário dessa pessoa, aí dá até para a gente pensar, tá, provavelmente essa pessoa ela tem esse pensamento devido à educação que ela recebeu, ou se ela, né, dependendo da religião que ela segue, ela vai ter um determinado, uma forma de pensar, dependendo se ela teve acesso à informação, se ela tem uma instrução ou não. Tudo isso, gente, vai formando a nossa personalidade, a nossa forma de ver o mundo, né? Então, por isso que é muito importante que a gente faça autocrítica, que a gente pense, né? Será que, tá, beleza, eu vou parar aqui para pensar, quando eu tenho ali uma atitude homofóbica, e aí parar para pensar, por que que eu tenho essa atitude? Por que que me incomoda a forma como uma outra pessoa ela vive, quem que ela ama, né? Por que que me incomoda a religião que uma determinada pessoa segue? Por que que me incomoda o comportamento de uma determinada pessoa? Que a gente faça, gente, autocrítica, que a gente analise o nosso próprio comportamento e o que a gente pensa em relação ao outro, né? Porque muitas vezes a gente sempre está pronto para apontar o dedo para o outro. Mas a gente também é muito melhor que a gente faça uma autoanálise, né? Que tu tente compreender quem é tu e quais são os teus pensamentos. Porque também só ficar apontando o dedo para o outro, aí é complicado, né? E aí, por que a gente está falando sobre isso? Porque, olha, na adolescência, que é justamente a fase que a maior parte de vocês estão inseridos, é o ponto alto da nossa construção da nossa identidade pessoal, da nossa identidade social, né? A gente está aqui formando ainda a nossa identidade, né? Tem uma galera que diz assim, eu já tenho uma opinião formada, professora, sobre determinada coisa, eu não mudo de opinião. Gente, é muito triste ser uma pessoa que acha que não pode mudar de opinião nunca, porque, gente, a gente vai mudando, vai se transformando. Então, por exemplo, eu não sou a mesma pessoa quando eu tinha 15, 20 anos de idade, ainda bem, né? Porque eu nem queria estar aqui, né, 30 mais, tendo uma visão, uma mentalidade de 15 anos, gente, tem um pavor. Já pensou isso? Tu tá lá, eu vou estar com 50 anos, né? Se eu espero, e eu tenho uma mentalidade de 20, não tem como, da mesma forma que vocês que estão aqui na primeira série do ensino médio, vocês não pensam mais da mesma forma quando vocês tinham 10 ou 12 anos de idade, né? Pelo menos eu espero que não, porque a ideia aqui é que vocês estejam crescendo, evoluindo, mudando. E a gente pode sim mudar de opinião, né? Porque a vida, gente, ela não é estática, parada. A gente sempre tem algo para aprender, a gente sempre tem algo para poder se desenvolver, beleza? Então, esse aqui eu falei também. Então, o local que a gente vive é fundamental para ir formando a nossa identidade social, e dentro da identidade social tem isso aqui, a cultura, gente, né? A partir do momento, quando a gente nasce, dentro, por exemplo, aqui nós nascemos na América do Sul, dentro do Brasil, no Piauí, na região Nordeste, tudo isso foi formando a nossa identidade. Tudo isso foi formando quem nós somos, certo? Então, a nossa identidade, eu lembro, acho que foi sexta ou foi sábado, que foi comemorado o Dia do Nordestino, né? Das pessoas que nascem no Nordeste. Tá vendo? Isso é uma identidade, porque a nossa identidade, ela tem as suas particularidades. Então, uma pessoa que ela nasce na América do Sul, mas ela nasceu no Uruguai ou na Argentina, por exemplo, ela vai ter uma identidade diferente da nossa, que nasceu no Brasil, justamente porque o local onde a gente nasce também tem uma influência muito grande sobre quem nós somos. Isso é cultura, gente. Então, faz parte da cultura a nossa história, o local onde a gente nasceu, a nossa raça, a nossa etnia, o nosso idioma, a nossa crença religiosa. Tudo isso faz parte de quem nós somos. Tudo isso vai formando a nossa identidade, tá certo?
Bom, então, a identidade cultural brasileira, a gente já sabe que o território brasileiro, ele apresenta uma extensão territorial muito grande, né? No Brasil, gente, é um país, em relação a territórios, muito, muito grandes, né? Dentro do Brasil, dava para a gente colocar vários países europeus, porque eles são super pequenininhos, né? Então, a gente tem uma diversidade cultural muito grande. Nós somos 5 regiões no Brasil. Só dentro da região Nordeste, nós já temos 9 estados. E é claro que nós apresentamos semelhanças, mas a gente também apresenta muitas diferenças, né? Então, o povo brasileiro é um povo multiétnico. Isso aí vem muito do processo de colonização, de exploração do território brasileiro, em que nós tivemos ali a base da nossa cultura, que era o povo indígena, depois os africanos, que foram trazidos para o Brasil, né, para serem colocados na escravidão, um processo de extrema violência, com mais de 350 anos de escravidão, né? E depois a gente também tem esse colonizador branco. Lembrando, né, que muita dessa miscigenação dentro do território brasileiro, ela ocorreu porque muitas mulheres negras e indígenas, elas foram violentadas, né, gente? Nós temos muitas pesquisas em relação a isso na sociologia brasileira. Nós temos ali sociólogos clássicos como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, que discutiam muito sobre colonização, a formação da identidade do povo brasileiro, e nós temos sociólogos como Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, que Darcy Ribeiro, que apontam, né, que a nossa colonização ela foi extremamente violenta e que mulheres negras e indígenas foram violentadas. Então, não tem como a gente falar que o Brasil é miscigenado e eu não fazer esse recorte aqui sociológico, tá certo? Então, o Brasil hoje a gente continua, né, com muitas culturas aqui. A gente tem a italiana, japonesa, árabe, inclusive a maior população japonesa fora do Japão vive aqui dentro do Brasil. Então, de fato, acaba se misturando, né, inúmeras culturas. Por isso mesmo que o Brasil ele tem essa característica. E aí, sempre quando a gente fala aqui em relação à cultura, à diversidade cultural, a gente também precisa prestar atenção nisso aqui, nos estereótipos, né? Porque a nossa identidade social é a identidade que eu tenho com o local em que eu nasci, né? A gente tem algumas pesquisas que falam sobre o idioma, que a forma como eu penso, a forma como eu formo um pensamento é justamente por causa do idioma que eu falo, né? Então, provavelmente, se tu vive aqui no Brasil, então eu vivi aqui no Brasil até os meus 30 anos e agora eu viajo para o Japão. Quando eu estiver lá no Japão, eu vou continuar pensando em português, sabe, gente? Tem muito isso, de que uma pessoa, se ela tiver sido socializada, alfabetizada dentro de um país, e ela se mudar para um outro país, e ainda na fase ali, né, a mesma ela adolescente ou adulta, ela ainda vai continuar tendo seus pensamentos em português, né? No caso que ela nasceu no Brasil, porque é justamente a nossa socialização. Foi a primeira forma que a gente foi alfabetizado e socializado, então é claro que isso vai impactar em quem nós somos. E aí, em relação à nossa identidade social, é a identidade que eu formo dentro do território que eu vivo. Então, eu, Kelly, sou brasileira, nordestina, piauiense, teresinense. Então, tudo isso vai impactando a forma como eu sou, como eu formei a minha identidade e a minha personalidade também, né? Então, vão se criando estereótipos, né? Então, tu mora no Nordeste, então, com certeza, tu gosta de comer buchada panelada, né? Aí eu não, gente, não gosto de comer buchada, nem panelada, nem galinha caipira, mas eu como cuscuz, tá? Então, sou nordestina. E aí é muito engraçado que eu falei uma vez sobre isso no curso técnico aqui de recursos humanos, e uma galera comentou: eita, professora, que a senhora é nordestina de mentirinha. Aí eu, olha, tá vendo? Não é que eu seja de mentirinha, só porque eu não como a panelada, a buchada, o bode. Não, é porque existem estereótipos que foram formados na ideia de que aqui, quando a gente nasce no Nordeste, a gente faz tudo isso. A gente come cacto,
come bode todo dia, come carneiro todo dia, come panelada, buchada, sarapatel todo dia? Claro que não, gente. Até porque quem que vai aguentar comer uma comida, né, tão gordurosa como uma panelada todo santo dia? Claro que não. Então, são estereótipos que a gente vai formando. Ah, então eu nasci no Piauí, eu só escuto forró? Claro que não, eu nem escuto praticamente. Então, é isso, entendeu? São estereótipos que a gente vai formando em relação ao outro. Ah, tu é brasileira? Pois então, com certeza tu samba, né? Porque é isso. Samba, a visão que as pessoas têm, gente, do Brasil é o Rio de Janeiro. E aqui no canal Educação, a gente tem um colega de trabalho que ele é africano, né? E aí um dia, nessa mesma aula, eu estava falando sobre esses estereótipos e ele mesmo disse, olha, é verdade, antes de vir ao Brasil, a visão que se tinha do Brasil era muito o eixo São Paulo, Rio de Janeiro, e ele disse que no máximo Fortaleza, no Ceará, que é aqui no Nordeste. Então, tá vendo? É um estereótipo, porque também é o que a gente vê na televisão. Vocês já prestaram atenção? Quando a gente vê alguma questão do Brasil em um filme hollywoodiano, é muito isso. Um estereótipo, uma sexualização do corpo feminino. É a ideia de que no Brasil todo mundo toma cerveja, de que no Brasil todo mundo anda de camisa de futebol, de que no Brasil toda mulher é sambista de uma escola de samba, de que todo mundo aqui toma caipirinha. Gente, é só estereótipos, né? Da mesma forma que eu acho que um francês, ele anda desse jeito, né? Todo francês é uma pessoa que pinta quadros, que é artista, que anda com essa boinazinha e com pão debaixo do braço. Claro que não. Será que todo chinês é essa pessoa que anda com esse peitinho de cachorro, gente? Claro que não. Então, os estereótipos é uma visão que a gente tem de uma outra cultura, de um outro povo, e que, na maioria das vezes, né, a gente nem conhece de fato. Tá certo? Então, por isso eu trouxe aqui, né, a gente vai falar um pouquinho, eu até já falei sobre isso lá no início do ano, sobre a identidade social que vão se formando dentro do meio urbano. Lembrando que para ser um meio urbano no Brasil, basta ter 20 mil habitantes. Já é considerado meio urbano, tá? Então, gente, a identidade social são as características atribuídas ao indivíduo pelos outros, né? É uma espécie de categorização realizada pelos demais. Então, eu te coloco dentro de uma caixinha. Aí eu digo, olha, o Alisson, ele é brasileiro, né? O Alisson, então, ele anda só com camisa de futebol. O Alisson é piauiense, então o Alisson come buchada todo santo dia. Será? Né? Então, a nossa identidade social, a gente vai formando de acordo com o local onde a gente vive e com as pessoas que estão impactando a nossa cultura também, né, que estão ali ao nosso redor. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de identidade social para a gente perceber que as identidades, elas são múltiplas, né? Então, por exemplo, aqui na tela, né, vocês já estão vendo aí que é o movimento punk, muito presente ali na Europa, da década de 70, e aqui a identidade social eram pessoas que, né, compartilham uma forma de se vestir, algumas ideias econômicas, políticas, culturais, né? Então, os grupos sociais são as nossas relações estabelecidas entre duas ou mais pessoas que eu me identifico, né? Que a gente acaba tendo um vínculo, que a gente tem uma afinidade, que a gente tem uma determinada convivência. Então, quando eu entro dentro de um determinado grupo, quando é a ideia de pensar, agir e sentir integrante daquele grupo, né? Então, tu tem um sentimento de pertencimento, porque tu compartilha uma identidade ali em comum. Então, por exemplo, o Alisson, me fala aí, ó. O Alisson disse, opa, do rockzinho, tu gosta de rock então, né, o Alisson? Então, provavelmente, tu vai se sentir ali mais à vontade. Talvez, se tu tivesse pessoas aí na tua sala de aula que tu gostasse de ouvir as mesmas músicas que elas, talvez tu tivesse até uma proximidade maior. Tu não acha, não? O que tu me diz?
Então, o que é pertencer, gente? O pertencimento é a necessidade que nós temos de estar juntos. Pertencer está associado à própria ideia de sobrevivência, né? Então, eu preciso do outro, dos aliados, para que eu consiga sobreviver, né? Lembra da ideia do exemplo que eu dei aqui dos reality shows, né? Porque nós temos pessoas que elas vão fazendo alianças para conseguir sobreviver dentro daquele programa, né? Então, primeiro tu forma alianças e aí tu vota, tu tem um desejo de eliminar o outro grupo que provavelmente tu não se identifica. É a ideia, né, de sobreviver. Essa é uma característica do ser humano. Nós temos essa necessidade de acabar se aproximando, de se relacionar com outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, com isso, eu trouxe aqui alguns exemplos de tribos urbanas, né, que é uma expressão que ela foi criada por um sociólogo francês, o Michel Maffesoli, lá em 1985. Né, o conceito de tribo urbana são grupos de pessoas que se unem com base em interesses comuns, compartilhando os mesmos símbolos, hábitos, ideias e maneiras de se vestir. Então, eu faço parte de um grupo porque eu tenho interesses comuns com ele. É óbvio, né? Porque eu não vou conseguir fazer parte de um grupo que a gente não tem absolutamente nada em comum. Então, por exemplo, o primeiro grupo aqui, a tribo urbana, o hip hop, né, ele possui eu vou citar aqui várias identidades sociais, tá bom? Então, a primeira, o hip hop, né, que possui origem no rap norte-americano, ali durante a década de 70, em comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Essas comunidades, elas enfrentavam diversos problemas sociais, afinal de contas, são jovens vivendo dentro de uma periferia, são mais impactados, né, pelas desigualdades sociais, então falta uma saúde de qualidade, educação de qualidade, e acabam utilizando a arte para poder resistir, para poder mostrar para o mundo que aquelas pessoas elas têm uma importância, que elas têm uma história, uma identidade, que isso deve ser valorizado, né? Uma forma de resistir. Então, é uma forma de usar a arte para canalizar a violência. E o hip hop ele chegou ao Brasil na mesma época do funk, né, também que na década de 70, atualmente possui várias organizações culturais nas cidades, desenvolvendo projetos que justamente valorizem a cultura, né, da juventude negra, principalmente dentro das periferias, né? E o lema do movimento, assim, de uma forma geral do hip hop, é respeitar o outro e lutar pela paz no Brasil, sobretudo na periferia, que é o local onde é mais impactado pela violência. Bom, a cultura do funk, né? Eu coloquei aqui o funk, gente, porque é uma cultura crítica, é um estilo de música, de dança, que é muito criticado, criminalizado, marginalizado. E é um movimento fundamental para a juventude periférica brasileira, né? O funk brasileiro ele surgiu nas favelas do Rio de Janeiro a partir da década de 70. Então, eu trouxe aqui uma fala do Bruno Ramos, que é conselheiro nacional da juventude e integrante do coletivo Favela no Poder. E ele diz, o funk dialoga muito com a juventude, porque ela se sente representada pelas letras, e é de sensibilidade da população entender que o movimento funk é o maior movimento político. Então, é um movimento político, cultural, que conversa com essa parte da população que é desassistida pelo Estado. Então, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou, em 2018, o projeto de lei que reconhece o funk como uma manifestação cultural popular digna do cuidado e proteção do poder público. Esse projeto é do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e o texto assegura aos artistas do funk o respeito aos seus direitos e ao movimento funk, a livre realização de suas atividades e de suas manifestações como festas, bailes e reuniões.
Então, é um movimento cultural e político que ele é muito criticado, perseguido, marginalizado, porque se entende que automaticamente, se tu tá em uma festa na periferia, é porque tu é um criminoso, é porque tu é uma pessoa que tu é traficante, tu é uma pessoa que tu é assassina, tu é uma pessoa bandida, criminosa. Esse é o estereótipo que se criou em relação às periferias, né, gente? Então é algo que a gente deve valorizar e respeitar a cultura que existe dentro das periferias brasileiras. Bom, outra tribo urbana aqui são os pagodeiros, né? O samba carioca, ele chega em São Paulo e ele acaba se transformando, gente. A partir da década de 90, começa a se formar essa noção do que seriam os pagodeiros, que geralmente era uma galera já com uma classe média ali, que acabavam se reunindo e cantando músicas que são muito mais voltadas para um contexto, né, de conquistas amorosas, e não se faz muito uma discussão cultura política, né, ou social ou cultural. É muito focado na ideia do romance. Bom, outro grupo aqui, né, urbano, social, são os skatistas, né? A prática do skate, ele teve início na década de 60 nos Estados Unidos, na Califórnia. Os estereótipos, né? Todo mundo acha, beleza, então a pessoa que gosta de skate, ela sempre só vai ouvir rock, hip hop, o rap. É uma pessoa que gosta de boné, de calça larga, né? Mas isso aqui é só um estereótipo, né? Não quer dizer necessariamente que uma pessoa que anda de skate ela vai estar sempre vestida dessa forma. E é bem interessante falar sobre isso. Agora a gente tem tido um crescimento muito grande de mulheres dentro do skate, né? A gente acabou de ver a gente teve as Olimpíadas, né, em que uma adolescente, a Raíssa Barbosa, acho que é esse o nome dela, ela acabou ganhando inúmeros prêmios, né, gente, medalha de ouro. Então, também é muito interessante a gente ver que é um segmento em que antes ele era muito masculino e que agora a gente vê cada vez mais mulheres dentro dele. Bom, um outro grupo social e urbano são os motoqueiros, né, que é aquela galera que é apaixonada por moto, é a galera que anda aí com roupa de couro, mesmo vivendo em Teresina, quente pra caramba, mas são os estereótipos, né? Então, aí são geralmente pessoas que fazem encontros para poder discutir, né, sobre os assuntos que gostam, sei lá, pode ser justamente em relação a moto, né? Então, é uma afinidade. Eu gosto e eu vou lá me encontrar, tem um grupo de pessoas que compartilham do mesmo interesse que eu. Bom, outra aqui, né, é as patricinhas, que eu acho que é um termo que a gente nem usa mais, né? Aqui na tela vocês estão vendo um filme que é da década de 90, As Patricinhas de Beverly Hills. Gente, eu lembro, quando eu era criança, esse filme ia passar na sessão da tarde, eu me organizava, eu ficava na frente da TV 2 horas antes, ansiosa para assistir esse filme. Eu acho que até hoje ele passa na sessão da tarde, né? E aqui era muito aquela ideia, né? A gente usava, eu pelo menos na época que eu era adolescente, ainda usava muito esse termo, né? A pessoa patricinha, que geralmente é uma mulher que ela é muito ali ligada na moda ou em maquiagem, roupa, e é muito problemático isso, porque durante muito tempo a gente sempre enquadra, e ainda faz isso, de que uma mulher, que ela, quando ela pensa no cabelo, na roupa, na maquiagem, são assuntos que são fúteis, né? Então, parece que tudo que é do universo feminino é algo que é fútil. Mas a gente tem, então, quer dizer que homem que gosta de futebol e compra um monte de camisa não é fútil? Também pode ser, né, gente? A gente cria muitos estereótipos, né, de gênero. É aquela velha história que existem coisas que são de mulheres e existem coisas que são de homens, e a gente está lutando para cada vez mais a gente consiga quebrar esses estereótipos, que eles não nos ajudam em nada, né? Vão criando apenas cada vez mais preconceito. Um outro aqui, identidades sociais, tribos urbanos nerds, né? Que geralmente é uma galera que é muito ligada ali ou na tecnologia, ou é muito preocupada ali com seus estudos, e é também um povo, acaba sendo pessoas ali que recebem um estereótipo, são pessoas que acabam também sendo excluídas, né? Dentro de uma sala de aula, por exemplo.
e também acabam até sofrendo preconceitos e sendo alvos também de violência, que é no caso do bullying, né, dentro da sala de aula. Bom, a gente também agora tem um outro segmento que a gente tem falado mais, que é dos clubbers, né, que geralmente vira meme aí na internet, que também é um movimento que surge na década de 90, na Inglaterra, uma galera que é muito ligada à vida noturna, ao cabelo colorido, à música eletrônica. Lembrando que quando eu coloco aqui as roupas, é justamente para a gente discutir a ideia de estereótipos, né? Porque nem todo mundo que deve gostar de música eletrônica vai sempre estar com cabelo colorido, né, gente? Bom, só para a gente fechar, os gamers também, né? São jogadores de videogame que hoje são profissionais. É um dos segmentos que mais cresce na internet, né? A gente tem pessoas que fazem lives, gente, jogando videogame lá no YouTube, na Twitch, né? Que é uma rede social que é muito famosa por isso. E a galera passa 10, 15 horas jogando, ganhando dinheiro com isso, participando de campeonato. A gente também agora tem muitas mulheres dentro desse segmento. Então, é a prova de que a gente tem muitas tribos urbanas, muitas identidades sociais, que provavelmente tu vai se enquadrar aí em uma, né? Então, a gente está encerrando a nossa aula por aqui. Esse conteúdo ele vai continuar na sexta-feira. Aí eu termino de falar um pouco mais sobre identidade social e a gente vai discutir aqui o papel da escola, tá bom? Hoje foi uma introdução, beleza? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido a aula e na sexta-feira a gente se encontra. Então, beijos e até mais.